Olá, sou a professora Fernanda Regina Almeida, professora de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Língua em Foco. Hoje vamos falar de palavras que são homônimas e parônimas. Mas o que vem a ser homônimos e parônimos? Homônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma. Vamos lá? São palavras que apresentam significados diferentes, é importante a gente frisar isso, mas que são pronunciadas da mesma forma, como na palavra sem. Olhe, observe. Sem, sem numeral e sem preposição. Sem numeral é com C e sem preposição é com S. Os parônimos são também palavras que apresentam significados diferentes, né? Então, assim como os homônimos, os parônimos também vão ter, as palavras elas vão ter significados diferentes, mas que são pronunciadas de forma parecida. Não são pronunciadas da mesma forma, são pronunciadas de forma parecida. Assim como na palavra comprimento e cumprimento. Tem uma diferença entre elas. Comprimento, né, de largura, de medida, né, e cumprimento, de cumprimentar alguém. As palavras homônimas, elas podem ser divididas em três tipos, né? Elas se subdividem em três tipos. As homônimas, nós já falamos que são as palavras que têm significados diferentes, mas são pronunciadas da mesma forma. Elas podem ser homônimas perfeitas, homônimos homófonos e homônimos homógrafos. Vamos lá, vamos ver a diferença entre cada uma delas. Os homônimos perfeitos são aqueles em que a grafia vai ser igual, a escrita da palavra vai ser igual, a fonética, que é o som, ela vai ser igual também, só que o significado é diferente. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de palavras que têm a mesma grafia, o mesmo som, mas o significado é diferente. Então, vamos ver aqui a palavra cedo. Eu tenho cedo, da gente falar de cedo de antecedência, de algo que começa com antecedência, e cedo do verbo ceder, eu cedo, né? Eu tenho também morro, de monte, que é um acidente geográfico, do verbo morrer, eu morro. Também tenho a palavra são de ser saudável, e são do verbo ser. Eles são. Já os homônimos homófonos, homo igual som, né? Então eles vão ter grafia diferente, a escrita já vai ser diferente, mas o som vai ser igual. E óbvio que o significado vai ser diferente. Então a grafia é diferente, mas o som é igual. Então, acento, observe, eu tenho acento com C e tenho acento com dois S. O acento com C é acento gráfico, do acento com dois S, que é o acento da pessoa se apoiar e sentar. Eu tenho caçar. Eu tenho um caçar com C cedilha, eu tenho um caçar com dois S. Eu tenho um caçar com C cedilha, que significa ir em busca de algo ou de alguém, e caçar um político, por exemplo, de tirar o mandato de alguém. De cinto, cinto com C e cinto com S. Cinto, substantivo, aquele objeto que a gente coloca na cintura, e cinto do verbo sentir. E também tem o mal, mal com U e mal com L. Mal com U, mal de bom, e mal com L, mal de bem. Então aí a gente consegue observar a diferença, já começa a observar a diferença entre os homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos, eles são escritos da mesma forma, né? Eles têm a escrita igual, o som também é igual, mas o significado é diferente. E os homófonos, você já começa a perceber que ele tem o mesmo som, mas a escrita já é diferente. E os homógrafos,
eles têm igual grafia, a grafia é igual, só que a fonética, o som já é diferente, né? Então, e óbvio que o significado também vai ser diferente. Então, eu tenho acordo e acordo. Acordo de combinação e acordo do verbo acordar. Eu acordo, né? Eu tenho colher e colher, né? Então, você observa que eles são escritos da mesma forma, ele tem a mesma grafia, mas já a pronúncia, o som da palavra já é diferente. E você vai conseguir diferenciar como dentro de um contexto, dentro de um texto. Você consegue perceber nitidamente a diferença entre uma palavra, da palavra colher e colher. Assim como em começo e começo. Assim também como a palavra cor, né, de coloração, e cor, de memória, né? Eu sei de cor. E para encerrar, nós temos as palavras parônimas. Vimos as homônimas e agora as parônimas, que são palavras que têm grafia parecida, sons parecidos e significados diferentes, né? Então, eu tenho aqui as palavras absolver e absorver e absolver, né? Absorver é a gente embeber um líquido, né? Ou assimilar alguma coisa. E absolver, que é quando a gente inocenta alguém, né? Então, o réu foi absolvido. E no caso de absolver, de eu dizer, por exemplo, de que o pano absorveu toda a água. É um exemplo, por exemplo, ok? Já descrição e descrição, eu tenho também uma diferença entre elas. Elas são escritas de forma parecida, elas têm uma fonética parecida, mas elas são totalmente diferentes, né? Então, eu tenho descrição de descrever alguém e descrição de ser uma pessoa discreta, né? E dispensa e despensa, eu tenho dispensa, que é um lugar onde eu guardo os mantimentos, né? Eu tenho despensa, é o lugar onde eu guardo os mantimentos, dispensa, que é quando eu quero desobrigar alguém de exercer alguma coisa, alguma função. E já tráfego e tráfico também, elas são diferentes, porque tráfego é de trânsito e tráfico é contrabando. Então, eu tenho homônimos e parônimos. Os homônimos são palavras que são pronunciadas da mesma forma. Nós vimos os 3 tipos, que são os homônimos perfeitos, homófonos e homógrafos. E os parônimos são as palavras que são pronunciadas de forma parecida. E aqui a gente conclui a aula de hoje. Qualquer dúvida é só mandar mensagem no meu e-mail, fernandareginacosta@gmail.com. Estou à disposição. Até a próxima aula.